Olá pessoal, sou a professora Laila Riane, estamos na nossa segunda videoaula da disciplina Prevenção de Doenças e Promoção à Saúde da Criança, do curso técnico e agente comunitário de saúde. Na nossa aula falaremos sobre a criança com 1 ano de idade, a criança com 1 ano e meio de idade, a criança com 2 anos de idade e a criança de 3 a 5 anos de idade. A criança com 1 ano de idade. A criança nessa fase está explorando o ambiente, pois entre os 9 meses e 1 ano de idade, ela engatinha e anda com apoio. Por volta do 10º mês, a criança fica em pé sem apoio e entre 1 ano e 1 ano e meio, ela vai andar sozinha. Nessa fase, a criança está curiosa, com muita energia para aprender. Do 1º ano de idade, a criança deve receber as vacinas oferecidas na Unidade Básica de Saúde. O calendário vacinal está disponível na caderneta de vacinação da criança. O agente comunitário de saúde deverá verificar a situação vacinal da criança mensalmente durante as visitas domiciliares para orientar em casos de atrasos. Para crianças com menos de 1 ano de idade, é indicado o acompanhamento mensal, em virtude de ser uma faixa etária mais suscetível a intercorrências com manifestações clínicas que podem evoluir para a gravidade rapidamente. O agente comunitário de saúde deve orientar os pais a levar a criança à unidade básica de saúde mensalmente para avaliação do crescimento e do desenvolvimento, assim como para realizar as vacinas de acordo com a idade, durante o 1º ano de vida. As crianças que são amamentadas nessa fase devem ter o leite materno por livre demanda. E além das frutas e papas introduzidas na dieta aos 6 meses, já é possível introduzir a refeição básica da família. Os alimentos que já podem ser oferecidos à criança são arroz, feijão, carne bem cozida para ficar bem mole, legumes. Os alimentos precisam estar amassados ou desfiados. É importante que na hora das refeições a criança esteja com a família e que tente comer sozinha, em seu próprio prato. Assim ela vai aprender a se desenvolver, vai sentir a consistência dos alimentos, o cheiro e o gosto. A higiene e a saúde bucal da criança. O banho proporciona higiene, conforto e bem-estar. A troca da fralda também proporciona higiene, conforto e bem-estar. Toda vez que a fralda estiver molhada ou suja, ela precisa ser trocada. É necessário higienizar, limpar, lavar e enxugar a genitália e o bumbum da criança. Isso evita assaduras e infecções. A urina e a fezes, ela tem acidez, por isso que ela vai irritar a pele do bebê se ela ficar muito tempo em contato com a pele. A higienização bucal deve acontecer desde os primeiros dias de vida da criança. Mesmo antes da erupção do primeiro dente, é indicado realizar a higienização com auxílio de uma gaze ou tecido limpo macio embebido em água limpa. Principais riscos para a criança. As doenças mais frequentes nessa fase são a desidratação, a diarreia e as doenças respiratórias. Todas essas doenças são frequentes, porém, se não forem descobertas e tratadas a tempo, podem tornar-se graves e ter como consequência longo período de hospitalização e até evoluir para o óbito. Os sinais de infecção respiratória são dificuldade para respirar, tosse, respiração rápida, chiado no peito, febre, afundamento da parte debaixo das costelas, dor de garganta, coriza e dor de ouvido. A desidratação e a diarreia são detectadas por meio dos seguintes sinais: muita sede, vômito, pouca urina e saliva, fezes líquidas, muitas vezes ao dia, sangue ou catarro nas fezes. Desenvolvimento da criança com 1 ano e meio. A criança já é capaz de andar, correr, subir degraus baixos, tem interesse em conhecer tudo o que vê, como objetos, animais e plantas. Consegue pronunciar algumas palavras como papai e mamãe, mas ainda usa gestos para se comunicar, balançando a cabeça para sinalizar o não, joga beijinhos e etc.
Para a criança aprender a falar, ela precisa que os pais e familiares conversem com ela, elaborem frases curtas para ela entender. Como a criança está aprendendo a andar, os pais ou quem cuida da criança precisam ter muito cuidado com a segurança da criança. É preciso ficar atento, manter portas fechadas, escadas e janelas protegidas, poços e vasilhas cobertos para manter produtos de limpeza e remédios longe do alcance da criança. Por volta de 1 ano e meio, a criança começa a avisar que quer fazer xixi e cocô. Esse é o melhor momento para iniciar a retirada das fraldas. A criança com 2 anos de idade. Nessa fase, a criança já sabe comer sozinha, ela se alimenta melhor e fica feliz em estar junto com outras pessoas da família. É preciso que ela tenha um lanche entre as refeições, pois seu estômago ainda é pequeno. Nesses lanches é importante oferecer frutas à criança. Se ela come frutas, legumes e verduras desde cedo, ela recebe maiores quantidades de fibras, ferro, vitaminas e vai adquirir hábitos alimentares mais saudáveis. Aos 3 anos, a criança começa a entender o que pode e o que não pode fazer. Tenta fazer algumas coisas sozinha, porém ainda precisa da ajuda de adultos. Aos 5 anos de idade, a criança se comunica utilizando frases completas para manifestar o que deseja e se sente, para dar opiniões e fazer escolhas. Nessa fase, a criança entende melhor a importância da alimentação para a sua saúde. A partir dos 4 anos, a criança pode frequentar a pré-escola, o que vai possibilitar a alimentação, higiene e repouso adequados, estabelecendo uma rotina para a criança. Com 3 anos de idade, a criança já consegue organizar o pensamento e formar frases completas para se comunicar. Pergunta tudo e aprende cada vez mais palavras. Cada vez entende mais e consegue responder perguntas simples. Nas atividades cotidianas com a família, vai aprendendo noções de peso, tamanho, cor, quantidade e lugar. Aos 3 anos, a criança já sabe urinar e evacuar sozinha, mas ainda precisa da ajuda dos pais e familiares para se limpar. A alimentação. No momento das refeições, a criança também quer escolher o que quer comer, mas os pais devem incentivá-la a comer alimentos variados e dar o exemplo comendo esses alimentos também. A criança precisa de uma alimentação variada, que contenha, por exemplo, arroz, feijão, lentilha, macarrão, verduras, legumes variados, ovos, carne e frutas. Pré-escola. A partir dos 4 anos, a criança já pode frequentar a pré-escola. Isso é importante para ela aprender a conviver, dialogar e respeitar outras crianças e adultos. Os pais e a família devem perguntar e animar a criança a contar o que ela fez e aprendeu na pré-escola. Obrigada pela atenção, bons estudos e até a nossa próxima aula.